Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Catecismo da Igreja. E eu vou falar sobre a liberdade, que está no parágrafo 1731. Ele fala assim: a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados, pelo livre arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. Às vezes nós achamos que a nossa liberdade é nós fazermos tudo o que nós quisermos, e realmente é isso. Mas é algo que nós temos que fazer com as nossas atitudes concretas. Nós não podemos andar em direção só do mundo, nós temos que andar na direção do Senhor. E essa liberdade que Deus nos dá é para podermos ver até onde a gente vai. Não é essa liberdade que nós achamos que podemos fazer algo inesperado para o mundo, sair, ser quem a gente quiser ser, não é assim. Muitas vezes o que nós achamos que é liberdade nos prende a cada vez mais. Nos prende de algo que nós podemos fazer para si, nós próprios, e que seja do agrado do Senhor. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é liberdade, não é liberdade. É algo que nos prende. É como um telefone que nós passamos o dia inteiro e achamos que aquilo dali é uma liberdade que nós deixamos com aquele aparelho, mas não é. Muitas vezes nós pegamos o telefone e quando a gente vai ver já tem passado 1 hora. Será que isso é uma liberdade? Não é uma liberdade. E quando mais embaixo ele diz: a liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Tá vendo como é forte essa parte? A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus. A liberdade de servir, a liberdade de estar junto do Pai, das nossas orações, de estar carregado do Senhor. Essa é a liberdade que nós temos que ter, não a liberdade mundana. E no parágrafo 1732 ele diz assim mais, enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definir e pecar. Não é assim? A nossa liberdade ela tem que ser voltada para Deus. Deus é o único. E lá tem nos dizendo que essa perfeição é uma perfeição, né? É uma perfeição que nos leva a crescer, o crescimento espiritual, o crescimento com o Senhor. E aí nos define se nós queremos fazer algo do bem ou do mal. Olha como é profundo. E ele diz, ela caracteriza os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou repreensão de mérito ou demérito. E no parágrafo 1733, ele diz assim, quanto mais praticar o bem, mais a pessoa se torna livre. Não é verdadeiro isso? O catecismo da Igreja Católica, ele é algo que nos leva para a nossa vida. Tudo que nós queremos está no catecismo da Igreja. Tudo, tudo. Para nós praticar o bem, para nós irmos para o caminho certo, é só nós lermos o catecismo da Igreja. Ele nos diz tudo da forma certa que a gente vai fazer. E quando ele diz que para nós praticarmos o bem, nós seremos livres, é a verdade mais pura. Porque se nós praticarmos o mal, isso dali não é algo que é livre. É algo que nos prende por dentro. E nós temos que ter essa sabedoria de caminharmos no caminho certo. E o catecismo da Igreja, ele ainda nos diz assim, não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça.
E eu finalizo falando assim, que a escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Não foi assim, Adão e Eva? Eles tinham a liberdade de tudo. E perderam a sua liberdade. Sua liberdade maravilhosa, que você tinha tudo, que você poderia tudo, e algo que ele não podia fazer. Olha como o ser humano é. Fez com que ele não fosse mais livre. Porque agora ele era livre. Para quê? Para o sofrimento? E muitas vezes nós somos assim. Nós preferimos estar no mundo, no sofrimento, do que estarmos apoiados no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.